Aleluias. Amém. Alguém nos visitando hoje, essa noite, pela primeira vez? Não? Todo mundo é de casa? Ok. Todo mundo é de casa, ninguém nos visita. Então vamos lá, pessoal. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 125, os versículos 1 e 2. Essa passagem é muito conhecida. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Se você pudesse pôr de pé. Salmo 125, versos 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. 2. Assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? A gente podia até ler assim, ó. Os que confiam no Senhor. Esse louvor todo mundo conhece, né? É em cima dessa letra, né? São como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. No nome de Jesus, nós queremos aproveitar esse momento também para pedir, Pai, em favor da família da nossa irmã Creuza, que aprove a Ti chamá-la para si. Oh Deus, o Senhor recolheu nossa irmã Creuza, de 60 a mais. Oh Deus, ela partiu para Ti com 78 anos de idade. Senhor Deus, uma mulher, Senhor Deus, que caminhou contigo, te conheceu, deixou um casal de filhos, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito console os filhos, a Simone, o irmão dela, Senhor Deus, genro, nora, Pai, netos, em o nome de Jesus, meu Deus, é o que nós te pedimos, Pai. Guarda também, Senhor Deus, a irmã Anita, Senhor Deus, está internada no hospital. Senhor Deus, cumpre a Tua vontade sobre a vida dela, Pai, guarda ela, campa os Teus anjos ao redor dela, Pai, guarda também a família, em o nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Pode se sentar, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre esses dois tão conhecidos versículos, né? Esse salmo ele foi escrito por Davi e ele mostra como as elevações, os montes, né? Eles influenciavam o espírito do povo de Deus, né? Como eles representam a grandeza e o poder de Deus, né? E a magnitude divina, os montes. Pense só, meu irmão, eu não sei se você já passou por essa experiência. Às vezes você está de pé, de frente para alguma coisa que é muito grande, e aí você percebe a sua pequenez, né? Quando a gente está diante de um prédio enorme, né? Ou de um navio, né? Ou de um monte, a gente percebe o quão pequenino, né, somos. Então, um homem, né, ao pé de um monte, ele é quase insignificante, ele é nada. Eu moro perto de uma formação, né, de montanhas, né, e a gente fica olhando, né, a gente não é nada perto daquilo, né? A gente vê de longe as árvores, né, de longe elas parecem ser pequenininhas, né, mas elas são bem maiores do que a gente. Então, a gente, perto de um monte, é uma disparidade colossal de grandezas. A gente é nada em um monte, né? É enorme, é imenso, né? Mas a gente vai começar, então, pelo final. O início fala, esse versículo fala que os que confiam no Senhor, está falando de gente, né? De nós. A gente vai começar, então, falando dos montes, e no final a gente vai falar sobre os que confiam no Senhor.
E por que os montes são tão importantes, né, na história do povo de Deus, né? Na história do povo? A gente tem que lembrar, irmãos, que Davi, ele está muito depois de que o povo foi libertado do Egito, né? Davi, ele está muito adiante desse tempo, né? Primeiro vieram os juízes, né? E antes, né, veio o legislador, que era Moisés. Mas antes de Moisés, o povo ficou 400 anos no Egito. E no Egito era planície. No Egito não tem montanha. No Egito não tem morro. No Egito, além disso, ainda é árido, né? É uma terra seca, porque ela está perto do deserto do Saara. Então esse povo passa 400 anos olhando só para o horizonte. E aí quando eles chegam naquela terra prometida, numa terra que mana leite e mel, eles vão se deparar com as montanhas, com os montes. E se a gente lembrar, no Baixo Egito, onde os judeus eles ficaram, os hebreus eles estavam, lá não chovia, porque era perto do deserto do Saara, como eu disse, né? E quando eles chegam na terra prometida, na época do inverno, as chuvas são muito fortes. Então eles saem de um lugar desse, né, desértico, né, plano, e vão para um lugar onde mana leite e mel, e aonde eles vão ter as experiências deles com Deus, né? Porque para quem está acostumado apenas a lidar com planícies, né, quando eles encaram a grandeza dos montes, certamente traz um deslumbramento para esse povo. E esse povo que só sabia olhar para frente ou para baixo, agora eles vão começar a olhar para cima. E assim é com a gente. A gente tem que aprender a olhar para cima. Eles vão ser ensinados a olhar para cima, a olhar para o alto. E é interessante que eu vou mostrar para você várias passagens aonde os montes têm um papel, né, importante na vida desse povo. E a gente não deve então desprezar isso, né? A Bíblia vai nos mostrar, lá no Salmo 121, se a gente voltar, o povo diz assim, né, o salmista diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e esse monte também para ele não é nada, né? Deus, ele é tremendo, Senhor de todas as coisas. Então um monte, preste atenção nisso, um monte é menor do que uma montanha, tá, pessoal? Tem uma diferença, mas o monte ele é maior do que o outeiro, né? E a gente vai falar daqui a pouco sobre o Monte Sião. O Monte Sião ele tem quase 800 metros, né, de altura em relação ao mar Mediterrâneo. Então, só para aquecer a tua memória, as tábuas da lei, elas foram entregues para Moisés aonde, pessoal? No monte, né? Monte Sinai, né? Arão, ele é sepultado no Monte Or. Moisés, né, Deus o recolhe no Monte Nebo, né? Balaão, ele profetizou bênção e maldição, né? Bênção sobre o povo de Deus, né, sobre o Monte Peor, né? João Batista nasceu nas montanhas. Jesus, ele nasce na região montanhosa de Belém, né, na Judéia. O Senhor Jesus, ele contendeu com Satanás no monte. A Bíblia diz isso. Deus pega Jesus e leva ele para o alto monte e mostra para ele todos os reinos da terra. Fala para ele: olha, se prostrado me adorares, tudo isso, né, me foi dado, eu te entrego. Então os montes, eles têm uma importância na caminhada do povo de Deus, né? E também a gente tem que começar a prestar atenção nisso. A Bíblia diz que Jesus, ele prega um sermão onde, pessoal? O maior sermão que ele pregou no monte. É o sermão do monte, né? Jesus, ele foi transfigurado no Monte Tabor, né? Jesus, ele foi crucificado numa colina, né, no monte, no Gólgota, né? E Jesus, ele ascendeu aos céus no Monte das Oliveiras. Então o monte, né, tá, né? Fala para o irmão, fica ligado aí, porque tem um mistério no monte. Fala para ele, fica ligado aí, porque tem um mistério no monte. E a Bíblia então vai falar sobre o Monte Sião. Há uma cadeia de montes que estão ao redor de Jerusalém. Não é apenas o Monte Sião, há outros montes que estão ao redor de Jerusalém, e é por isso que a gente lê o que o salmista diz como
como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então havia uma cadeia de montes ao redor de Jerusalém. O Monte Sião, como eu disse, ele está próximo de Jerusalém. E o Monte Sião ele foi tomado por Davi, dos jebuseus. Davi ele toma um monte e ele estabelece lá o reino, né? E é chamado então o Monte Sião da casa de Davi, cidade de Davi. Davi ele vai construir o seu palácio no Monte Sião e passa a ser a sede do governo. Se você procurar, a sepultura de Davi está no Monte Sião, né? O Monte Sião ele foi construído, no Monte Sião foi construído por Salomão o primeiro templo. Então, o templo de Salomão foi construído no Monte Sião. Talvez você não lembre disso, né? São detalhes, né? A gente está aí no mês que comemora a Páscoa. O que aconteceu antes da crucificação, pessoal? A última ceia. A última ceia foi no Monte Sião. No Monte Sião. Fala para o teu irmão, meu irmão, esse Monte Sião tem história, fala para ele, né? A última ceia foi no Monte Sião, né? Jesus, então, ele toma a última ceia com seus discípulos no Monte Sião, né? E acredita-se também que no dia de Pentecostes, né, 40 dias depois, né, o Espírito Santo de Deus ele visita os discípulos que estavam no cenáculo e acredita-se que foi no Monte Sião, né, que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e os batizou com o Espírito Santo. Então, há algo, né, no Monte Sião, né, que deve ser observado. O povo ele foi espalhado, né, em 70 depois de Cristo, né, pelos romanos, por todo o mundo, né, e perto da época aí, da década de 40, começou um movimento para que os judeus eles voltassem para Israel. Você sabe qual é o nome desse movimento? Movimento sionista. Movimento sionista quer dizer que o povo, né, de Deus deveria voltar para Sião, né? Em inglês tem uma expressão que fala que o Monte Sião é o monte de Deus, né? Em inglês é Zion, né? Então o povo ele volta para Sião. O povo ele tem o anseio de voltar para Sião e Deus ele reúne o povo de volta, né, à terra de Israel, ao Monte Sião. Então é chamado de movimento sionista. Eu quero mostrar para você também que existe um Sião celestial, né? A gente lê esses detalhes, a gente lê essas passagens da Bíblia e às vezes a gente não repara nesses detalhes, né? Vá comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos do 18 até o 23. Aqui, o autor de Hebreus ele está fazendo um contraste entre o Sinai e o Sião. E Sião. Hebreus, capítulo 12, versos 18 até o 23. Achamos? Pode pôr? Então, preste atenção. Aqui é um evento que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus ele aparece, né, no monte, e as pessoas ficam aterrorizadas. Vamos dar uma lida aí, ó. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta. Você lembra dessa passagem? E a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se não se falasse mais. Eles pediram para Moisés, né, pede ao Senhor para que pare de falar, que a gente não aguenta, né? Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado por um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou de todo assombrado e tremendo. Mas, agora, chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Tem aqui? Até o 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então,
Sião espiritual é a Nova Jerusalém. E esses dias, né, não sei se eu posso dizer que casualmente, estava ouvindo uma mensagem, e era do pastor, né, o saudoso pastor Russell Shedd, ele falando que quando nós nos reunimos para cultuar, nos reunimos em dois ambientes, por assim dizer. Um ambiente natural e físico, onde nós estamos aqui, e num ambiente espiritual. Ele vai usar essa passagem de Hebreus 12, 23. Né? Quando nós nos reunimos, né, os retos, os justos, né, mas tendo chegado, 22, né, ao Monte Sião e a cidade de Deus vivo, Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolado nos céus, essa igreja espiritual. Quando nós chegamos nesse lugar, nesse momento de adoração, nós nos reunimos não apenas aqui, mas também nesse a gente está reunido também no ambiente espiritual. Coisas estão acontecendo no mundo espiritual. A Bíblia fala que Deus ele envia anjos. A presença de Deus está conosco quando nós nos reunimos em seu nome. Há coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Há batalhas que estão acontecendo no mundo espiritual. Há vitórias que estão sendo concedidas no mundo espiritual quando nós nos reunimos. Somos, né, esse povo de Deus, a igreja dos primogênitos de Deus em Cristo Jesus. Então, há algo que acontece nesse momento. Então, esse Sião, que é o monte de Deus, né, nós estamos nele. Estamos nesse lugar de adoração, nesse lugar de mover, nesse lugar de poder, né, esse lugar. E aí, a Bíblia vai falar que Deus, né, esse monte de Deus, o monte de Deus, né, que está acessível a nós, ele vai começar a fazer aqui um paralelo. E agora a gente vai falar da gente. A gente falou do monte, né, e de Deus, e agora a gente vai falar da gente. O versículo 1 ele vai falar sobre os que confiam no Senhor. Você pode olhar para o lado e ver alguém que confia no Senhor aí? Olha para o lado aí. Pergunta para mim, irmão: você confia no Senhor? Você confia no Senhor? A Bíblia vai nos comparar a esse monte. É o pequeno que confia no grande. Lembra quando a gente falou que quando alguém chega na beirada, né, de um monte, no pé de um monte, que ele olha, ele se vê pequeno diante daquele monte grande, tremendo. Assim somos nós. É o pequeno que confia no grande. Meu irmão, somos nós imperfeitos que confiamos no perfeito, no Criador de todas as coisas. À sombra do Onipotente nós descansamos. Não dá para descansar na sombra do pequenininho, né? A gente descansa na sombra do Onipotente, daquele que é todas as coisas, do Senhor de todas as coisas. Então, o salmista ele vai começar a falar sobre isso, sobre o pequeno que confia no grande. É o pequeno que não confia em si mesmo, mas confia naquele que é grande, naquele que é poderoso. Meu irmão, a gente costuma usar esse versículo dessa maneira. Eu quero fazer você refletir sobre ele, né? Nós costumamos repetir alguns versículos às vezes sem meditar neles. Por exemplo, maldito é o homem que confia no... Aí o que a gente pensa quando a gente lê esse versículo? Não posso confiar em ninguém, né? Não posso confiar no outro, né? Não posso confiar no meu marido, não posso confiar na minha esposa, não posso confiar no meu patrão, não posso confiar em ninguém. Não. A Bíblia, quando fala isso, né, o complemento do versículo fala, maldito é o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Quer dizer, maldito é o homem que confia em si mesmo. Você está entendendo isso aí, meu irmão? Posso confiar em mim mesmo, né? Eu quero falar uma coisa para você, né?
Assim como Deus é uma trindade, nós somos... Olha, esse é o capítulo agora da aula de domingo, né? Na escola bíblica, não perca. A escola bíblica vai falar sobre trindade, né? A professora Dani vai estar aqui, né? De colete à prova de bala, porque esse é um tema, né? Muito complexo, né? Denso, profundo, né? Então, assim como Deus ele é uma trindade, nós somos trinos. A gente é corpo, né? Então você tomou banho antes de vir para a igreja, eu espero, né? Você penteou o cabelo, você passou desodorante, você tratou do seu corpo, né? Tem gente que vai além, passa um creme, né? Para ficar cheiroso, dá aquela, né? Hidratada na pele, né? Isso é o corpo, né? A Bíblia fala que Deus ele é espírito e que Deus ele procura adoradores que o adorem em... Então ele está falando de quem? De nós. Nós somos um espírito que habitamos em um corpo e temos uma alma. Então, assim como Deus é uma trindade, nós somos trinos também. Então, nós somos corpo, né? Você tomou banho, você escovou os dentes, de vir para cá, né? Nós temos um espírito que adora a Deus, e através do nosso espírito que Deus fala conosco, e a gente tem uma alma. E aí que eu quero chegar. É um dos pontos que eu quero chegar com você. A nossa alma não vai se converter nunca. A alma não se converte nunca. Nunca. O nosso espírito é recriado. Quando nós nos encontramos com Jesus, recebemos o espírito recriado, né? Mas a nossa alma não se converte nunca. Então, a alma não é o homem interior. Aquele que morreu nas águas do batismo, não. Isso é o espírito. A nossa alma, ou a psique, ela é responsável pelas nossas emoções, pelas nossas lembranças, né? Nós fazemos registros na nossa alma. De vez em quando você tem que falar para a tua alma assim: alma, dá um tempo aí que você está indo longe demais, né? Porque raiva, ansiedade, depressão, essas coisas são doenças da alma. Essas coisas são doenças da alma, gente. Tem gente que está adoentada na alma, mas a gente não veio falar sobre isso. Só quero falar para você só que às vezes, por exemplo, quando você é tentado, é a tua alma que está gritando, né? Você tem que, assim como o salmista diz, às vezes você está meio triste, você está meio depressivo, você fala o quê? O salmista diz o quê? Minha alma louve ao Senhor. Eu dou ordem para minha alma. Minha alma, louve ao Senhor. Só que tem dia que a tua alma está muito saidinha, tá? A tua alma, a minha alma, tem dia que está muito saidinha. Que a gente fala, alma, dá um tempo aí, né? A tua alma fica maquinando coisas, né? E aí passou por você e não falou contigo, né? O diabo aproveita também, né? Mas essas coisas estão na alma, né? Tem gente que a gente fala que é almático, né? Qualquer coisa, né? Eu vou morrer, né? Ninguém gosta de mim. Isso tudo é na alma, pessoal. Mas a Bíblia fala que nós fomos chamados para andar no Espírito. Nós fomos chamados para andar no Espírito, não na alma. Fomos chamados para andar no Espírito. Então a Bíblia fala que os que confiam no Senhor, e aí Romanos diz, né, que nós andamos no Espírito, né, diz que são como os montes, são como o monte Sião, que não se abala. Meu irmão, o monte ele pega a chuva, pega vento, tempestade dá contra o monte, e o monte está lá, firme no lugar dele, não sai do lugar. Estava lá, está até hoje, está há muitos anos, né? Assim são aqueles que confiam em Deus. Meu irmão, a tempestade ela pode vir sobre você e sobre mim. O vento pode bater contra você e contra mim. A chuva pode vir contra você e contra mim, né? Mas a gente vai ficar firme em Deus, amém, meu irmão? Inabaláveis em Deus, amém? Não é que a gente não vai sofrer, não é que a gente não vai chorar, mas a gente não vai sair da nossa posição, amém, meu irmão? Fala para o teu irmão que está do teu lado: meu irmão, não saia da posição. Diga para ele: fica inabalável como o monte Sião. Diga para ele: fica firme aí, meu irmão, porque a chuva vem para todo mundo, meu irmão. O tempo mau vem para todo mundo, vem para os bons e para os maus. O sol queima os justos e os injustos. Às vezes eu troco o versículo, mas é mais ou menos isso aí. O sol queima todo mundo, a chuva molha todo mundo, né? Não é porque você é crente que você não vai pegar chuva, não é porque você é crente que você não vai ter sol te queimando.
Isso quer dizer, não é porque você é crente, você não vai passar por prova, não vai passar por luta, mas nós somos como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre, em nome de Jesus, amém, meu irmão? Então, na primeira parte do versículo, versículo 1, o salmista vai nos comparar ao monte Sião. Somos como o monte Sião, que não se abala. Se essa semana você passar por alguma prova no teu trabalho, na tua casa, se lembre, você é como o monte Sião, porque você confia no Senhor, amém, meu irmão? Tiago, se eu estiver gritando aí, tu abaixa, hein? Muito, né? Gritar eu grito, né? Então a gente fica firme, meu irmão, como o monte Sião, amém, querido? Não é que você não vai ter problema, você vai ter problema, é certo que você vai ter problema, mas a gente vai permanecer firme, em nome de Jesus, amém, meu irmão? Pessoal, a gente tem que esperar nas coisas do alto, a gente não pode esperar só nas coisas dessa terra. A Bíblia diz que se nós, Paulo diz, se nós esperarmos só nas coisas dessa terra, nós seremos o quê, pessoal? Os mais infelizes do mundo, os homens mais infelizes, né? Então nós esperamos nas coisas do alto. Eu já falei isso algumas vezes, há um texto que diz o seguinte: quando os crentes davam certo, não é quando eles não passavam problemas. Os crentes de antigamente, meu irmão, era luta, né? Às vezes difamação, né? Humilhação, mas eles estavam lá, meu irmão, no pé de Jesus, esperando, né? Na providência de Deus, na provisão de Deus. A gente tem que aprender a esperar na provisão de Deus. A gente tem que aprender a esperar no tempo de Deus, porque às vezes a gente quer as coisas agora, e os pastores, né? Alguns têm culpa disso, porque ficam pregando que o reino é para agora, né? Que as bênçãos são para agora, né? Que o galardão é para agora, que a história do crente é só de vitória. Não, meu irmão, a história do crente é de luta. A vitória ela vem depois, mas é luta, meu irmão. Para que Paulo então ele ia falar sobre uma armadura? Sabe, pessoal, houve uma época em que os crentes achavam que já estavam passando a tribulação, que foi logo depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, na época do imperador Nero. Os relatos, né, eles dão conta de que às vezes Roma ficava acesa com os corpos dos cristãos queimados vivos, e havia jogos no Coliseu e nos circos máximos, né? Esses jogos eles eram com cristãos, né? Os cristãos eles eram entregados às feras, e esses homens e mulheres eles não renunciavam a Cristo. A opção deles de não irem para as feras era renunciar a Jesus. Eles não renunciavam a Jesus, eles preferiam ser entregues, né, às feras do que renunciarem a Cristo, né? Há um vídeo um pouco antigo na internet sobre um pastor que estava pregando num país da África, que era proibido, né, pregar, e aí ele é chamado na porta de casa, né, e tem um grupo de rapazes, e alguém está filmando, quer dizer, então não é tão antigo assim, né, porque tem celular, e alguém está filmando, e chamam esse pastor, né, e quando ele sai, o pessoal começa a bater com paus nele, para ele negar Jesus. E ele continua falando sobre Jesus enquanto ele apanha, né? E havia mais de 10 homens, né, batendo nele com paus, e alguém filmando de longe. E ele não nega Jesus, ele continua ali apanhando, né, o sangue descendo, e ele falando de Jesus e apanhando, até que os seus agressores eles se cansam de bater nele, e eles vão embora, e a pessoa que estava filmando continua filmando, e ele continua falando de Jesus. E aí, depois que os agressores vão embora, vem um monte de pessoas para poder ouvi-lo falar de Jesus. A Bíblia fala sobre os mártires, né? O sangue dos mártires, né, ele foi derramado em favor de nós, né? Homens que não negaram a Cristo.
Então, meu irmão, a prova que você está passando não tem o poder, né? Não se compara, né, à glória do porvir. Nós temos que estar, né, atentos, né, àquilo que Deus vai fazer na sua e na minha vida, em nome de Jesus. E pode ser que não seja nessa terra, pode ser que seja, né, na eternidade, mas nós não podemos perder a esperança em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Nada pode te separar do amor de Cristo, porque você é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Meu irmão, mesmo que a morte visite entes próximos, queridos, não tem o poder de nos separar do amor de Cristo, né? A falta de emprego, né? Ou mesmo, né, as provações, as lutas, nada disso tem o poder de nos separar do amor de Cristo. Amém, queridos? Porque nós somos como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, o versículo 1, Davi está falando sobre, nos comparando com o monte Sião. No versículo 2, ele vai comparar o monte Sião a Deus. Presta atenção nisso. No versículo 2 ele diz: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Assim como o monte é inabalável, né? Assim também é o seu povo inabalável, né? E assim como os montes protegem o povo, assim também o Senhor protege você. Amém, querido? Deus, ele tem, né, guardado você, Deus, ele tem livrado você, Deus, ele tem protegido você, Deus tem guiado você. Às vezes você e eu passamos por momentos difíceis, mas ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, das vossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos com ele, ou ele está conosco todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Você pode confiar no Senhor desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre você pode confiar no Senhor. Eu quero convidar você a você fechar os seus olhos. Um pregador antigo disse: quando nós fechamos os nossos olhos, né, nessa terra ou para essa terra, nós abrimos nossos olhos, né, para o Espírito, para as coisas do alto. Então quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu vim essa noite para dizer especialmente para você que Deus, ele te vê como o monte Sião, como alguém que não se abala, porque ele está contigo, você vai permanecer. O monte, ele prevalece sobre as tempestades. O monte, ele prevalece contra os ventos. O monte, ele prevalece contra as chuvas. E Deus, através do salmista, compara esse monte a você. Você é forte em Deus. Paulo disse: quando sou fraco é que sou forte. Nós não somos fortes em nós mesmos, nós somos fortes em Deus. Você é forte em Deus. Se você está passando uma luta, eu quero dizer para você essa noite que não é porque Deus esqueceu de você, porque a luta que você está passando, Deus entende que você é capaz de passar por ela, porque Deus não nos deu provação maior do que possamos suportar. Deus não deixou que você passasse uma prova maior do que você possa suportar, ainda que você ache que ela está pesada demais. Então, em nome de Jesus, quero convidar você a orar, a receber essa palavra no teu espírito. Quando você estiver diante das dificuldades, diante de situações difíceis, você lembrar que Deus, ele vê em você alguém forte como um monte. Você não vai ser abalado. Você pode orar a Deus e falar com Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Pode vir a chuva,
Pode vir o vento, pode vir um terremoto, porque eu não vou ser abalado. Pode falar isso para Ele. Fala para você mesmo. Diga para você mesmo. Quando a tua alma começar a gritar, você fala: alma, para aí, sossega aí, porque eu sou como um monte de Sião, que não se abala. Você vai permanecer. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida vai permanecer para sempre. Vai alcançar as próximas gerações. Vai alcançar os teus filhos e os filhos dos seus filhos. E eles vão lembrar de você, que você era firme, que você não desistiu. As lutas vieram, mas não tiveram a capacidade de te abalar a ponto de te fazer desistir. Vai falando com Deus, querido. Vai falando com Deus: Senhor, obrigado. Obrigado por o Senhor me enxerga dessa maneira. Não me enxerga como um derrotado, não me enxerga como um fracassado, mas como um monte Sião que não se abala. Aleluias, Deus. Aleluias, Deus. Aleluias, Deus. Se você está cansado, eu convido você a declarar essas verdades. Não seremos abalados. Estão nos versos desse louvor. Declara isso. Não seremos abalados. Você que se sente abatido, cansado, confiando sem em oportunidade. nosso Deus, Parece que o seu tempo já passou. em seu eterno amor. Declara isso. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Aleluia, Deus. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Repita isso. Em seu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Confia no Senhor, meu irmão. Em seu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Aleluia, Deus. Você tem o seu pedido pronto? Quero convidar você a trazer ele e depositar aqui à frente. Lembre que os montes nos remetem ao alto, e o nosso socorro ele vem do alto, e você vai ficar firme em o nome de Jesus, porque o que você está passando
vai passar e você vai permanecer, em nome de Jesus, firme, inabalável, inabalável. Nós permaneceremos inabaláveis. Aleluias. Glórias a Deus. Traga os teus pedidos, né? As tuas lutas, as tuas dificuldades. Nenhuma delas é maior do que o nosso Deus. Aleluias. Conheci um grande amigo. Só um pouquinho, Fausto. Ele é filho de Deus Pai, e o seu nome é Jesus Cristo. Ok? E nele a gente pode confiar. Aleluias. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. Glória a Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Antes da gente continuar esse louvor, eu vou pedir ao Luciano para poder estar orando pelos pedidos. Estenda tuas mãos para cá, irmão Luciano vai estar orando, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, os pedidos do Seu povo, o povo da nossa igreja, ó Pai. Por favor, Senhor, atende misericórdia, atende os pedidos do Seu povo, Senhor. Temos aqui pedidos de justiça, pedidos de saúde, pedidos de trabalho, ó Pai. Atende misericórdia de nós, Senhor. São pedidos feitos de coração, de pessoas que precisam, ó Pai. Então, por favor, Senhor, seja feita a Sua vontade primeiramente, acima de tudo, e que o Senhor possa olhar com carinho para esses pedidos e atender o Seu povo. Amém. Obrigado, Senhor. Jesus, Jesus, e nele a gente pode confiar. E o seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. E nele a gente pode. Agora a gente vai ouvir só o back, só a voz feminina, conheci. Vamos lá, as meninas, vai. Eu conheci um grande. Só as meninas cantando, vai. Bora, Luísa. Ele é filho de. Pode ser com palmas. E o seu nome é Jesus. Cadê o contrabaixo, Najib? Vamos lá. Nele a gente pode confiar. Com palmas. Vamos lá, eu conheci as meninas. Conheci um grande amigo. Bora, Esther, bota mais voz aí. Ele é filho de Deus. Vamos lá, Is, solta essa voz. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode. Agora a gente vai ouvir só os homens da igreja cantando. Eu conheci. Vamos lá, Fausto, vamos também. Vamos lá, irmãos. Conheci um grande amigo. Bora, Wolfram, vai. Ele é filho de Deus Pai. Muito baixo. Vamos, Kleber. E o seu nome é Jesus Cristo. Bora, Edson. E nele a gente pode confiar. Agora as irmãs com Beck, vai conhecer. Conheci um grande amigo. Elas estão melhores do que nós, hein? Ele é filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo.
A gente pode, deve confiar. Jesus, todos, Jesus. O seu nome é Jesus. E nele a gente pode confiar. Diga assim. A gente pode, deve confiar. Jesus, Jesus. E o seu nome é Jesus. E nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus. Vamos no reggae. Nele a gente pode confiar. Vamos. Jesus, Jesus. Seja. E nele a gente pode diga. A gente pode, deve confiar. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Aleluias. Nele a gente pode confiar. A gente pode, deve confiar. E nele a gente pode confiar. Aleluia. Gente, vamos ofertar no Senhor também com alegria? Amém? Sábado agora a gente vai ter o nosso cinema dos 60 mais, mas está aberto para toda a igreja, né? Se você desejar ir conosco, a temporada número 5 do The Chosen vai ser lançada foi lançada no cinema, né? E os 2 primeiros capítulos, né, eles foram reunidos e vai estar sendo apresentado no cinema. E o tema é a última ceia. Então a gente vai estar no cinema de Sulacap, 10 horas da manhã, no sábado, com meia entrada para todo mundo, né? Só que assim, não vai ter bilheteria funcionando. Então, se você desejar ir conosco, pastor, mas eu não tenho 60 anos, não tem problema, pode ir com a gente. A gente fechou a sala para a igreja, né? Ou para os irmãos. Então, a gente só precisa que você dê o seu nome, né? E você faça um Pix, que a gente tem que pagar antes de chegar lá, né? Não vai, como eu disse, não vai ter bilheteria para receber a tua entrada, mas você pode ir conosco. Então, fala com a gente, é R$24 a entrada, todo mundo está pagando meia. Pastor, mas eu sou professor, eu sou estudante, eu pago meia, já está R$24, já é meia, né? Pastor, eu tenho 70 anos, tenho 70 a mais, né? Mas já está pagando meia, está todo mundo pagando meia. Então, se você desejar ir com a gente, vai ser 10 horas da manhã no Cine Sulacap, a última ceia. E aí você pode aproveitar depois de terminar o filme, são quase 2 horas de filme, para poder lanchar com os irmãos ali no shopping, ou almoçar por lá mesmo, né? Lembrando que você pode fazer isso no cartão de crédito, né? Que a gente está no final do mês, né? Mas estou meio sem dinheiro, né? Mesmo, você vai, né? Faz esse esforço para ir com a gente, e depois se você quiser almoçar por lá, você fica lá, né? Almoça lá, paga o cartão de crédito, né? E tem uma tarde abençoada. Tem mais algum anúncio? Domingo de manhã, a gente vai ter, primeiro, 8h30 da manhã, a gente vai ter escola bíblica dominical. O tema vai ser Trindade. Esse é um tema muito bom, não falte. É para todos os membros, né? Em especial para todos os obreiros, né? Os obreiros devem estar, todos os membros, né? Podem vir. E a gente vai estar apresentando também o coral dos 60 mais domingo de manhã agora, tá? No culto da manhã. E à noite vai ter a peça das crianças. 19, 18h30, né? Vai ter a peça das crianças. Tem mais algum anúncio, Luciano? Sim, o pessoal que vem para a escola bíblica tem café da manhã, tá? Aproveita aí, toma café na igreja, não precisa fazer café em casa, vem com a gente. Mais alguma coisa, pastora? Retiro das mulheres vai ser em agosto, né? Já está podendo pagar parcelado, né? Não sei se pode ainda ser em juros, mas está podendo pagar parcelado ainda. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Edson, diaconisa Lúcia, não, só isso? Ok, vamos então ofertar e dizimar. Os irmãos vão passar os envelopes, né? A Bíblia fala, pode ir. A Bíblia fala que Deus, Ele ama aqueles que dão com alegria. Então, vamos cantar os que confiam no Senhor agora, para a gente poder, né, terminar. A gente vai receber as ofertas cantando esse louvor. Você vem até a frente,
traz as tuas ofertas, o teu dízimo, e a gente vai sair do nosso lugar cantando esse louvor que é antigo, todo mundo conhece, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Vamos ficar de pé, pastora Renata vai estar recebendo, vai estar te abençoando. Sai do teu lugar. Você é como o monte de Sião, né, que não se abala, amém, meu irmão? Fica firme aí, que Deus é contigo. Diaconisa Lúcia vai estar orando, nos pedindo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que nós recebemos nessa noite, Senhor. Que nós possamos ter a convicção que nós somos, Pai, como um monte de Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Nos leve em segurança agora para os nossos lares. Pai, nos dê uma noite abençoada, nos livra do homem mau. Pai, nos livra de acidentes, de tudo que não provém de Ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu operaste no nosso meio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aquele que sai com grande fé, aplauda esse Deus, porque só Ele é digno de toda honra, de todo louvor e toda adoração. Amém.